Sabe aquelas frases que a gente ouve desde pequeno e de repente se pega repetindo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no poder que as palavras têm, principalmente na vida das crianças. Vamos dar uma olhada em como algumas expressões super comuns, muitas vezes ditas como a melhor das intenções, podem deixar umas marquinhas emocionais bem mais profundas do que a gente imagina. Agora, um momento de sinceridade. Pensa aí, naquele dia super corrido, sabe? O cansaço batendo, a paciência já no limite. Já aconteceu de escapar aquela frase clássica, uma que talvez até a gente tenha ouvido bastante quando era criança? Acontece, né? É super comum. Essa aqui, pare de chorar. É um clássico dos clássicos, na verdade. Parece só um pedido simples para tentar acalmar as coisas, só que a mensagem que chega para a criança é bem mais complexa. E é exatamente aqui que a gente entra no nosso primeiro grande ponto: as frases que, sem querer, acabam invalidando o que a criança está sentindo. Exato, invalidar sentimentos. O que é isso na prática? São aquelas palavras que ensinam a criança a, a desconfiar do que ela mesma está sentindo, a pensar que sentir aquilo é errado ou um exagero. Vamos pegar um exemplo bem claro para entender melhor. Olha só essa. Você está exagerando. É um exemplo perfeito. Pra gente, como adulto olhando de fora, a reação da criança pode até parecer, sei lá, um drama. Mas a gente precisa lembrar que, pra ela, naquele momento, aquele sentimento é 100% real. É o mundo dela que está em jogo. E aí que começa o efeito dominó, sabe? Quando a criança ouve que está exagerando, ela não aprende a lidar com a emoção. O que ela aprende é que o sentimento dela é errado, é um incômodo. E com o tempo que acontece, ela começa a guardar tudo para si e, pior, a duvidar da própria intuição. Essa comparação aqui mostra bem essa diferença de mundos. A intenção pode ser boa, tipo, foi só uma brincadeira para tentar amenizar um conflito. Mas o que a criança entende é outra coisa. Ela ouve: o que eu estou sentindo não importa. A minha dor não é válida. É pesado, né? Então, se os sentimentos são sempre colocados em dúvida, o que vem depois? A insegurança. É quase um caminho natural. E essa é a nossa segunda parte. Aquelas frases que, sem a gente perceber, vão minando a autoestima da criança, bem ali, na fase em que ela está se descobrindo como pessoa. Ai, ai, as comparações. Essa aqui dói. Por que você não é como o seu irmão? A intenção, às vezes, é até de incentivar, de dar um empurrãozinho. Mas o efeito, nossa, o efeito é quase sempre o contrário do esperado. O problema todo é que a criança não escuta um se esforce mais. O que ela escuta é: você, do jeito que você é, não serve. Isso é terrível. Além de criar uma rivalidade, uma inveja, planta aquela ideia horrível de que para ser amada ela precisa ser outra pessoa. Uau, essa é pesada. Você me decepcionou. É uma frase que joga um peso gigantesco nas costas da criança, porque ela liga uma atitude dela, uma coisa que ela fez, diretamente com a felicidade de quem ela mais ama no mundo. Olha só como essa engrenagem funciona. E como ela é destrutiva. Primeiro, a criança faz alguma coisa, erra, o que é super normal, faz parte de crescer. Aí vem a frase da decepção, o que acontece na cabecinha dela? Nasce uma culpa enorme e um medo de errar que pode paralisar. E a lição que fica, lá no fundo, é que o amor não é de graça. O amor depende do desempenho dela. E falando em peso, os rótulos. Você é tão preguiçoso, você é burro, você é mimada. Quando a gente faz isso, não está só criticando uma atitude. A gente está colando uma etiqueta na criança. É quase como dar uma sentença, sabe? E o grande perigo é que as crianças acreditam. Elas levam a sério o que os adultos importantes da vida delas dizem. Então, se ela ouve todo dia que é preguiçosa, adivinha só, ela começa a acreditar que é preguiçosa. Aquilo vira parte de quem ela é, limitando o potencial dela antes mesmo que ela tenha a chance de voar. Essa aqui é sutil, hein? Eu faço tudo por você. Parece a maior declaração de amor e sacrifício, mas olha, pode ser uma armadilha emocional das grandes. Porque, em vez de gerar gratidão, muitas vezes o que essa frase gera é culpa. Uma sensação de que existe uma dívida ali, uma dívida que nunca vai ser paga. E aí a criança pode crescer sentindo que precisa viver para retribuir esse sacrifício. Sabe, deixando de lado os próprios sonhos para não ser ingrata. Bom, e para fechar, vamos falar da dinâmica de poder. A nossa última parte aqui é sobre aquelas frases que acabam com qualquer diálogo, sabe? Que colocam a hierarquia acima de tudo e muitas vezes o medo no lugar do respeito.
Ah, essa aqui é a campeã de encerrar discussões, né? Porque eu mandei. Pronto, fim de papo. Mas é isso, ela é um muro, não é uma ponte para que a criança entenda alguma coisa. O problema é que com porque eu mandei, a criança não aprende o motivo das coisas. Ela não aprende a pensar sobre o porquê de uma regra existir. Ela só aprende uma coisa: obedecer quem manda. Isso não forma alguém que pensa por si, forma alguém que só obedece. É a tal da obediência cega. E na mesma linha vem essa outra, você me deve respeito. Essa frase já começa com uma ideia meio torta. A ideia de que respeito é uma coisa que a gente pode cobrar, exigir, e não algo que se constrói, que se conquista. Porque vamos combinar, respeito de verdade é uma via de mão dupla. Se o respeito é só exigido, mas não é dado de volta, se a criança não é tratada com respeito, o que se cria não é uma relação de afeto, é uma relação de medo. O respeito que fica, o respeito genuíno mesmo, ele vem do exemplo, da admiração, não vem de uma ordem. Certo, a gente passou por tudo isso, frases que invalidam, que geram insegurança, que abusam da autoridade. E aí, o que fica de tudo isso? Qual é a mensagem principal? Acho que a mensagem é clara, né? As palavras têm um poder imenso. Elas são como tijolinhos que vão construindo ou destruindo a autoestima, a empatia, a saúde mental de uma criança. A comunicação é uma das ferramentas mais fortes que a gente tem para formar um ser humano. E para terminar, fica essa pergunta para a gente pensar. A ideia aqui não é buscar uma perfeição, porque ninguém é perfeito. É sobre ter consciência. A questão é, o diálogo que a gente está construindo no dia a dia, ele está regando as sementes da confiança, do amor próprio, ou está plantando sementinhas de dúvida e de medo? No fim das contas, a escolha do que a gente vai plantar está nas nossas palavras.